Olá, eu sou Graciele Elizabeth, sou terapeuta holística, sou focalizadora de danças circulares sagradas, Círculo de Mulheres, e hoje estou aqui para mais um vídeo de troca de experiências e aprendizados. Hoje falando sobre não querer ser compreendido, assim, não querer que os outros compreendam a gente, de como isso prejudica a gente, querer ser compreendido, amado, respeitado, né? Sob todas as circunstâncias. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas se achar que vale a pena, pois uma das minhas missões de vida é ajudar as pessoas a não se autodestruírem com suas atitudes, né? Ajudar elas a perceberem suas atitudes autodestrutivas, mas óbvio, a partir de vivências que eu já tenha passado ou que esteja, né, aprendendo também, né? Que tudo que a gente vive, aprende, a gente não pode ficar só pra gente, né? Mais pessoas podem estar precisando disso, né? E a gente às vezes se esquece, né? Onde eu me curei, onde eu me fortaleci, onde eu consegui superar, eu posso ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Geralmente essas pessoas chegam até nós, né? Pedindo conselhos sobre coisas que a gente já vivenciou e já superou, tá? Então, indo pro assunto, não queira ser compreendido pelos outros. Não queira. Isso demanda uma energia da gente, um desgaste da gente muito grande, que não vale a pena. A gente adoece. É o mesmo que querer justificar. Então, às vezes, a gente toma certas atitudes ou faz algumas coisas, tanto faz bem assim, decisões que a gente precisa tomar, trabalhos que a gente vai atrás, ou tanto faz sendo profissional, no pessoal, sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que vai criticar, sempre vai ter alguém que vai interpretar de uma forma errônea as nossas atitudes, sempre tem aqueles que vão julgar, que vão falar mal. N situações. Eu nem sempre vou agradar todo mundo com as minhas atitudes. E não é que elas sejam más, né? Mas alguém, dependendo do que ela tem dentro dela, vai se ofender, não vai gostar, pelo simples fato de ter a mania de falar das pessoas. Ou quando a gente fala de dentro de casa, relacionamentos familiares, né? Pai, mãe, filho, marido, esposa, nem sempre a gente é compreendido e nem sempre a justificativa, geralmente a justificativa ela não ajuda, até atrapalha porque a gente perde energia. Aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente faz tudo para agradar os outros, para não desagradar os outros, para evitar confusão, para evitar conflito. E no fundo a gente vai se prejudicando, vai perdendo as rédeas da vida da gente, né? Vai perdendo o nosso rumo, vai se esquecendo de quem a gente é, né? Para evitar conflitos. Então o outro a gente não muda, não tem como. A gente pode mudar a gente mesmo. Então a única pessoa que a gente tem que tentar compreender é a gente mesmo. No sentido de se autoconhecer e saber quem realmente eu sou. Porque daí o que o outro fala de mim, ou fala pra mim, ou a sociedade, não vai me atingir, porque eu sei quem eu sou. Enquanto eu não conseguir fazer isso, trabalhar minha autoestima, o meu amor próprio, de fazer as coisas por mim, no sentido altruísta mesmo, né? Não é egoísmo, né? Mas tem certas atitudes que às vezes a gente mesmo que pense em todo mundo,
Não tem como, alguém sempre vai sair desgostoso da situação. E a gente acaba não fazendo o que tem que fazer, ou se humilhando, ou se menosprezando, ou se machucando, aceitando as coisas que os outros falam sobre nós, mesmo que a gente sabe que não é verdade. Mas é como que a gente tivesse que defender um ego, uma imagem, né? Nossa, aquela pessoa falou isso de mim. Ou, eu não fiz o que a pessoa está falando que eu fiz. Como que ela está me julgando assim, né? Então a gente se sente mal. Mas o que que lá no fundo acontece, né? Eu gosto de uma carta do tarot de Osho, que ele diz assim, que fala da projeção, né? O que que é uma projeção? O outro vai enxergar nas minhas atitudes, nas minhas palavras, vai sentir o que eu faço ou falo conforme o que ele tem dentro dele. É como se eu fosse um espelho para a pessoa e vice-versa, né? A gente fala que os olhos são as janelas da alma, e o que eu enxergo está dentro de mim. O que eu enxergo no outro está dentro de mim. Então, o que o outro enxerga em mim está dentro dele. E a gente, às vezes, passa tempo, assim, sofrendo, querendo se justificar, querendo explicar que não foi assim, que não era, né? Ou se importando com o que os outros falam. Mas o outro está falando de quem? Dele mesmo, que tem um monte de questões internas a serem resolvidas. E vice-versa, mesmo conosco, né? Quando a gente às vezes olha para uma pessoa e acha que ela falou aquilo ou aquilo e, né, a gente também interpreta conforme o que a gente tem dentro da gente. Pensa num projetor de cinema, né? Por exemplo, o projetor tá lá na frente, na parede, né? Mas o que tá lá é só a imagem. O que tá mandando a imagem tá lá atrás dos bastidores, dos fundos do cinema. Eu tô olhando aqui, mas vem lá de trás. É como se o que eu tô enxergando, o que tá, por exemplo, tem alguém na minha frente, é o projetor. A forma como eu enxergo aquela pessoa é aqui, na minha cabeça, que está projetando para frente, né? Porque pode ser a mesma situação, uma pessoa vai interpretar de uma forma, pode separar 3 pessoas separadas numa sala e contar a mesma história para 3 pessoas, todas elas vão interpretar de uma forma diferente a história, conforme o que elas têm dentro como? O que ela viveu, o que ela sentiu, os traumas, as alegrias, as tristezas, as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram com ela desde pequenininho. Ou ainda em outras existências, né? Ou que vem de família, que vem de geração em geração, né? Que a gente carrega muitas vezes. Então, assim, se eu trocar de olhos, assim, um exemplo bem grotesco, ou óculos, por exemplo, eu boto esse óculos, eu enxergo de uma forma, eu tiro, eu enxergo de outra. Se eu botar o óculos de uma outra pessoa, eu vou enxergar de outra forma. Então, a forma como eu enxergo o mundo não é o mesmo que a outra pessoa enxerga. A forma como eu enxergo uma certa situação não é a forma que a outra pessoa vai enxergar. Porque a gente não, é muito difícil a gente conseguir identificar o que realmente é real na história. O neutro, né? A informação é neutra. O significado que eu dou para ela é conforme o óculos que eu uso, é conforme os olhos, conforme eu enxergo, conforme as coisas que eu vivi, é conforme eu projeto. Então, o que eu enxergo no outro é uma projeção minha. Então, às vezes, eu tenho uma atitude, digamos, normal, sei lá, e a outra pessoa se ofende ou fala coisas pra gente, a gente tem que estar fortalecido de compreender que o outro tá agindo assim não porque ele quer, mas também
de nos proteger e saber quem eu sou. Então tudo começa em a gente se compreender a si mesmo e não querer ser compreendido pelos outros. Porque a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, que eu me conheço, mas só que o autoconhecimento, se conhecer e se olhar também é um pouquinho dolorido, não é fácil, mas vale a pena. Tem flores e tem espinhos, né? A gente também tem as nossas sombras e as nossas questões. Só que daí eu sei diferenciar o que sou eu e o que é o outro. O que o outro tá falando para mim, eu tenho que estar com uma autoestima e um amor próprio, um conhecimento de mim mesmo, de quem eu sou, muito bem estruturado, com as rédeas da minha vida nas minhas mãos, para saber que o que ele está falando, o que a pessoa está falando, são questões e feridas internas dela, né? Então vem a oração, uma oração de Chico Xavier, né? Que diz para nós, é melhor compreender do que ser compreendido. Então, tem que compreender você, mas não queira ser compreendido, não lute por isso. Não queira que as pessoas te amem. Seja você mesmo. Não queira que todo mundo fique bem para as pessoas olharem para você, nossa, olha, e você como que tá? Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que avaliar as nossas atitudes, e quando a gente sabe que pisou na bola, sim, pede desculpa, né? Mas quando você sabe que não é daquela forma como a pessoa interpretou, o melhor é deixar ela com aquela interpretação, porque não adianta explicar, não adianta se justificar, que não vai adiantar. Então não queira ser compreendido, não queira ser amado sobre todas as coisas, né? Então, porque isso é impossível. A velha frase que nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, às vezes a gente se pega em situações de decisões, por exemplo, em que a gente às vezes precisa pensar na gente mesmo, né? E porque pensar em deixar todo mundo bem é impossível, né? Então eu tenho que saber também olhar para mim e saber o que eu preciso naquele momento, com amor, com respeito, né? Com cuidado e se fortalecer. Um beijo, um abraço, até mais.